Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Professor Pedro aqui, vamos conversar hoje sobre a sociedade limitada. Tá? Estamos já conversando algumas aulas, né? Vamos dar aqui sequência e continuar a conversar sobre a sociedade limitada e continuar a conversar sobre a administração dessa sociedade limitada. Beleza? Então, vamos lá, me acompanhe aqui nessa aventura, segurem minhas mãos e vamos lá conversar um pouco sobre essa administração. Desculpa, tá? Administração. Então, já estamos conversando, já estamos batendo um papo e vamos dar sequência aqui nessa discussão. Estamos ali no artigo 1060 em diante, ok? Então, pega o Código Civil lá, Código Civil, artigo 1060 em diante, estamos conversando sobre esse aspecto. Vamos lá, meus amigos, ó. Primeiramente, designação da administração, neste caso, artigo 1062. Diz assim, ó, qual que é o procedimento para a designação, né, deste novo administrador? Seria mais ou menos assim, ó, o administrador designado em um ato separado, investir-se de cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. O novo administrador tem 30 dias para assinar a ata, sob pena de tornar-se sem efeito. Nos 10 dias seguintes, o da investidura, ele deve averbar junto à junta comercial sua nomeação do registro competente. Vamos lá. Professor, escolhi o meu sócio administrador. Então, o sócio administrador vai ser o João, vai ser o Marcos, tá? Se quando eu abri eu realizei a minha ideia de abrir uma sociedade limitada, e eu vou lá na junta comercial registrar o meu contrato, na junta comercial, meu contrato social, eu já colocar quem é o sócio administrador, beleza, não precisa colocar aqui. Mas aqui a discussão é o seguinte, o artigo 1060 fala o seguinte, ó, a nomeação do sócio administrador pode ser feita por uma pessoa, né, uma ou mais pessoas, no próprio ato ou em ato separado. Este caso aqui, se for em ato separado. Como assim? Seguinte, ó, abri aqui a sociedade, a minha sociedade limitada, eu, João e o Marcos, eu falo, já fui lá e já registrei o contrato social, tá lá bonitinho no comercial, eu falo, nossa, eu acho que eu vou colocar um outro administrador nessa sociedade. Por exemplo, sou eu e eu vou sair agora, quero colocar um novo sócio administrador nessa sociedade. Ou até mesmo, colocar um terceiro, né? E aí, nesse caso, qual que é o procedimento para a designação desse novo sócio, desse novo administrador? Neste caso, inicialmente, feita ali, ó, designação em ato separado, mediante um cargo de posse no livro de atas da administração, né? Então, no livro de atas da administração, eu vou colocar lá o novo sócio neste caso. Perfeito. Além disso, o novo administrador tem um prazo de 30 dias, bastante prazo, para ele ir lá e assinar. Vamos por parte, então. Vou colocar o novo sócio, o João Felipe. O João Felipe lá. João Felipe como novo sócio administrador, tá? Como novo administrador, tá? Coloquei lá o João Felipe, e aí a gente faz uma assembleia, entre aspas, fazemos uma reunião, né? Fazemos a ata, e ele tem 30 dias para assinar aquela ata. Se ele assim não fizer, já incumbe a ele a impossibilidade de administrar aquela sociedade. Então o prazo é bem extenso. Beleza. Fizemos lá a nossa assembleia, foi feito o livro, ele assinou. Beleza. Agora ele tem 10 dias para ir na junta comercial e apresentar esta alteração. Tá? Então, normalmente, na prática, já faz ele mesmo dia, rapidinho. Mas o prazo é esse, tá? Então, se for em ato separado, ou seja, eu quero nomear um outro administrador para minha sociedade limitada, eu tenho que fazer uma assembleia, né? E ele tem um prazo de 30 dias para assinar, até 30 dias para assinar aquele documento. Se não fazer, já está prejudicado, ele já não pode administrar aquela sociedade. E por fim, após assinado, ele também tem 10 dias para levar na junta comercial para anexar e colocar lá que ele vai ser um novo administrador dessa sociedade. Beleza? Professor, onde está isso? Você inventou, cara? Inventei. Tô brincando, acho que não, né? Tá aqui, ó, no artigo 1062, tá? Tudo isso que eu falei agora está nesse artigo aqui, acompanha comigo ali, ó. O administrador, designado em ato separado, investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atos da administração. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes, a designação não se torna sem efeito. Esta se torna sem efeito.
Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbado sua nomeação no registro competente mencionado em seu nome. Nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documentos, identidade e o ato da data da nomeação e o prazo da gestão. Tá? Então tá lá. O próprio artigo 1062 já falou sobre isso, né? Foi o que eu falei agora com vocês, o procedimento. Então, é feito uma assembleia, é constatado no livro de administração, né? Nesse livro, o novo administrador tem um prazo de 30 dias para aceitar essa nomeação, né? Se ele não fazer, já está prejudicado, e além disso, não obstante isso, ele tem 10 dias para ir lá junto comercial e apresentar juntamente lá com a sua nacionalidade, nome, estado civil, residência, o tempo que ele vai ficar no cargo, e assim de forma sucessiva, tá bom? Então, este é o procedimento para ser feito o seu registro como novo administrador, beleza? Adiante, pessoal, ó, atenção, se a designação ocorrer no próprio contrato, entende-se como aceite e gera a investidura. Não ocorrer no próprio contrato, a designação se deu em ato separado, a investidura exige assinatura do termo de posse com a posterior averbação na junta comercial. Isso aqui que eu falei agora com vocês, né, meus nobres? Eu falei o seguinte, ó, se quando eu abrir a minha sociedade limitada, eu já colocar quem vai ser o sócio, estou aqui agora reunido pensando, eu e o João e o Marcos vamos abrir. Eu já coloco, ó, o João vai ser o sócio administrador, porque o João já é formado em administração, sabe melhor, ele vai ser o sócio administrador, eu aqui só vamos ser os investidores, por si só. Beleza. O João, nesse caso, não precisa fazer um livro, nada disso. Eu já vou na junta e pronto, porque ele já dá como entendido que ele aceitou. Né? Coloquei lá na junta comercial, coloquei no contrato social. O João é ele que vai estar lá. Agora aqui nessa caso, né, esse artigo 1061 é caso se não coloquei na junta comercial, desculpa, não coloquei no contrato social, né? Ou quero modificar, quero tirar o João e quero colocar o Paulo. Aí tem que seguir essa formalidade que eu falei com vocês. O livro assinado, 30 dias para assinar e 10 dias para levar na junta comercial. Beleza? Então, se você no momento que vai levar para assinatura o seu contrato social, não precisa colocar nada neste caso. Você já teve o aceite, logicamente, anteriormente. Beleza? Adiante, meus nobres. Responsabilidade administrador nomeado. Diz assim, ó. O administrador nomeado, por instrumento em separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade. E, pelos atos que praticar antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. O administrador, nomeado pelo instrumento em separado, deve averbá-lo. Os atos praticados antes de requerer a averbação, responde pessoal solidariamente com a sociedade. Vamos lá, ó. Então, aqui surge a primeira obrigação do sócio administrador. Tá? Qual que é a primeira obrigação do sócio administrador? É realizar, levar o seu contrato, né? Levar o ato lá que você foi nomeado para ser registrado na junta comercial. Essa é a primeira obrigação. Então, por exemplo, o professor Pedro vai ser nomeado como sócio administrador. Opa, legal. Nessa sociedade que já existe. Saiu o João e vai entrar o professor Pedro. Opa, legal. Então, eu tenho lá, agora eu falei com vocês, vai ser feita a assembleia, o livro, 30 dias para assinar e 10 dias para levar para averbação. E é o meu dever, tá? Eu tenho que fazer isso. Professor, e se o cara, o Pedro aqui no exemplo, ele começa a fazer atos? Ele fala que ele é o sócio administrador da empresa, mas não foi averbado ainda. Era comum isso acontecer, tá? Muitas pessoas faziam isso. Como assim, professor? Fazer o contrato, a cláusula, né, um contrato em anexo, colocava lá, o professor Pedro é o sócio administrador, mas não averbava na junta comercial. E aí eu fazia vários negócios em nome da empresa. Neste caso, se eu fazer isso, é fraude. E se eu fazer isso nesse caso, eu vou responder, olha lá, pessoalmente e solidariamente pelas obrigações. Ou seja, se eu assinei o contrato, se eu assinar, eu aceitei ser administrador. Enquanto eu não registrar esse contrato na junta comercial, enquanto não fazer isso para cá, nesse caso, eu sou responsável solidariamente pela
solidariamente e pessoalmente pelas dívidas. Após eu registrar e após essa data do registro da junta comercial, eu passo a não ser mais responsável pessoalmente, solidariamente. Agora eu sou responsável juntamente com a empresa, né? Mas veja, é pesado, né? Então, sócio administrador, dica importante, né? Vá lá na junta comercial e registre seu contrato social. Enquanto você não fizer, você está respondendo pelas dívidas da empresa. Sério, professor? Sério. Chego lá hoje, eu estou aqui com uma gravatinha, arrumadinho, chego lá com o contrato social e falo, tá aqui, ó, eu sou o sócio administrador da empresa alfabeta.com. Beleza. Ele olha e fala, realmente, tá aqui. Né? Vou lá, compro, vendo. Vamos supor que um dia eu não pago esse credor, essa empresa. Esse credor vem me executar. Vem executar a empresa. Eu respondo pela dívida também? Também, olha lá, pessoalmente e solidariamente. Por quê? Porque eu não realizei a minha inscrição na junta comercial. Beleza? Uma boa pergunta de prova é essa, hein? Imagina lá colocar uma pergunta dessa na prova. Dá para fazer um casinho bem legal sobre isso. Beleza? Então, deve-se fazer a averbação. O sócio administrador, mais ou menos assim, nomeou você como sócio administrador, já vai lá e realize a inscrição do contrato na junta comercial. Não demore, não realize nenhum ato pela empresa enquanto você não ter registrado lá na junta comercial. É uma dica importante de ouro, beleza? Adiante aqui, meus amigos, ó. Destituição e renúncia desse sócio administrador. Artigo 1063, diz o seguinte, ó. Prazo terminado ou indeterminado. Diz assim, ó. A administração pode por prazo terminado, a administração pode por prazo terminado, acaba com a destituição ou renúncia. Artigo 1063. Seguinte, ó. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo ser fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. É o seguinte, pessoal, esse sócio administrador, ele tem duas possibilidades quando ele é nomeado. Ele pode ser nomeado por prazo determinado. Vamos supor assim, ó, a minha empresa está com grande dificuldade financeira. Eu falo, ó, está com uma dificuldade, eu e meu sócio já estamos um pouco velhos, já não sei mais mexer nessa empresa, já estou um pouco atrasado. Não quero estudar, estou cansado, vou nomear um sócio administrador. Quando eu nomeio esse sócio administrador, ou o próprio sócio também pode ser um sócio administrador, eu posso colocar ele por um prazo determinado, por exemplo, o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, 4 meses, ou por prazo indeterminado. Se for por prazo determinado, após esse prazo, acabam as obrigações do sócio administrador. Lógico, né? Contrato prazo terminado, se é até o dia 10/10/2020, dia 10/10/2020, acaba o contrato. Tá? Agora, se for por prazo indeterminado, muito comum, por exemplo, quando o próprio sócio é administrador. Por exemplo, lá, eu sou sócio da minha empresa, da minha sociedade limitada, tá? Nessa aula de hoje, na minha sociedade limitada, eu sou o sócio administrador dessa sociedade. E neste caso, eu vou lá e eu sou colocado lá como administrador por prazo indeterminado, para sempre, né? Por prazo determinado. Aí quando que acaba? Quando existir a renúncia, né? Ou a destituição do professor Pedro, neste caso, como bem explica o artigo 1063. Beleza? Novamente aqui o artigo, ó. O exercício de cargo de administração cessa pela destituição, em caso de tempo, do titular ou pelo término do prazo ser fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Beleza? Então tá lá, certinho lá com vocês. Tá ali, ó, destituição. Para a destituição, corte de maioria absoluta. Diz o seguinte, ó, tratando-se de sócio nomeado administrador do contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondente a mais da metade do capital social, salvo disposição contrária diversa. Então ali, ó, vou destituir o sócio administrador, vou retirar ele daquela empresa. Não aguento mais ele, está fazendo muita burrada, está aí, né, um bom tempo na empresa, a empresa está crescendo, estou desconfiando que ele está roubando às vezes, mas não tenho certeza. Queremos retirar ele da sociedade. É possível? Sim. Melhor, retirar ele de administrador. É possível? Sim. Neste caso, tem que maioria absoluta, ou seja, tá aqui, ó,
mais da metade do capital social tem que votar para retirar aquela pessoa daquela empresa. Então, mais o capital social, maioria do capital social tem que aceitar, salvo previsão contratual diversa. Porque às vezes no contrato social eu coloquei lá, cláusula 2, né? Se existir a destituição do sócio administrador, basta que 1/3 vote, ou 50% mais um vote. Tá? Então, se o contrato social, segue o contrato social. Pessoal, no contrato social não tem nada, está omisso sobre essa questão da destituição. Então, segue o parágrafo único do artigo. Mais a metade, né? Então, tem que ser o quórum lá de maioria absoluta, ou seja, mais a metade do capital social tem que aceitar e retirar aquela pessoa daquela sociedade. Beleza? Tudo bem? Então, pesado, né? Tem que ser assim, lógico, né? Destituição, retirar aquele sócio administrador, está certíssimo neste caso. Ok? Adiante. Renúncia, tá? A solicitação somente terá eficácia após averbados. Assim, ó, a renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à sociedade, desde que o momento em que esta torna conhecimento escrita da renúncia em relação à terceira após a averbação e publicação, neste caso. Então, caso eu, não estou falando, agora não falo mais em destituição, não falo mais em retirar a pessoa, estou falando aqui na questão de renúncia. Eu falo, ó, não quero mais, fui nomeado por prazo indeterminado, ou prazo determinado mesmo. Chegou um dia, eu falei, ó, não quero mais, tá? Estou de saco cheio de administrar essa empresa, estou cansado, quero um tempo para mim, não aguento mais, quero sair fora. Beleza. Inicialmente, destaca-se que essa somente terá força para terceiros após a averbação e a publicação deste ato. Enquanto não fizer isso, eu continuo responsável. Lógico, para os próprios sócios, né, basta a comunicação por escrito, mas para terceiros, para credores, fornecedores, né, clientes, só acaba a minha administração quando averbar e publicar neste caso. Tudo bem? Simples, né? E aí, ó, impossibilidade de delegação ou substituição, artigo 1064. Quase acabando aqui, pessoal. Vamos lá. O administrador pode delegar a administração desta sociedade? Seguinte, ó. Nomeei um administrador e esse administrador nomeia um outro administrador. Compreenderam? Então, eu sou sócio, chamei o João para administrar e o João nomeou uma outra pessoa. É possível? Meio estranho, professor. Ou melhor, ou até mais claro ainda. Eu sou o sócio administrador e eu vou nomear o meu estagiário, João da Silva. É possível isso, professor? Meio estranho, né? E essa é a dúvida lá, ó. Seguinte, artigo 1064. Ali, ó. O uso da firma de denominação social é privativo dos administradores que tenham as necessários poderes. Ou seja, a atividade do administrador é personalíssima. Artigo 1018, ó. O administrador é vedado far-se-á substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultativo, nos limites dos seus poderes, constituir mandatários da sociedade especificados no instrumento, os atos e operações que poderão praticar. Permite somente a constituição de mandatários para atos específicos. Então é o seguinte, ó, não pode, né? Então, eu sou sócio, se eu sou nomeado, eu tenho que fazer o ato. Eu não posso nomear um terceiro, tá? Então, eu não posso ficar renomeando, mas a gente também vai uma bagunça, né? O sócio me nomeia, eu nomeio o meu estagiário João, o estagiário nomeia o aprendiz Marcos, e aí vai virando uma bagunça. Não, então não pode. Então, o Código Civil falou que é personalíssima, cabe somente ao próprio sócio administrador, o sócio delegado pela função, é ele que é responsável e ele tem que fazer essa função de administrador, não pode delegar para terceiros. Beleza. Lógico, até é possível, tá? Em um mandato específico, para um determinado ato. Ele fala, ó, para determinado ato eu vou nomear tal pessoa. Aí é possível, tá? Uma viagem para o exterior ou algo assim, a compra de um produto, né? Uma reunião específica, aí sim é possível. Então, essa delegação específica é possível, mas a delegação geral, não. Ok? Tá, por fim ali, ó, por fim quase acabando, eu acho, ó. Terminando o mandato, faz um inventário, artigo 1065. Isso mesmo, último slide aqui, ó. Ao término do mandato,
ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhe o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e de resultados econômicos. Então tá ali, tá? Ao chegar à sua renúncia ou à sua destituição, neste caso, o sócio ele vai ter que fazer um balanço patrimonial, que é o artigo 1165 e o artigo 1020. Tá? Colocou lá essas duas regras. Vai ter que fazer lá um balanço, colocando as contas, os balanços, o passivo, o ativo da empresa, para que o novo sócio administrador possa vir nessa empresa também já tomar ciência a partir dali, daqueles atos. Beleza? Então, ó, fechamos por aqui. Vou mostrar aqui, ó. Fechamos por aqui, beleza? Então, aqui, ó, nossa conclusão, beleza? Beleza, não, falei beleza duas vezes, né? Então, vamos lá, nossa conclusão. Ó, a aula aqui de hoje conversamos um pouco sobre a sociedade limitada à administração dessa sociedade, tá? Batemos um papo, quando o próprio sócio é nomeado, quando tem sua renúncia, ou tem sua destituição desta sociedade, perfeito? Espero que tenham gostado, né? Nos vemos na próxima aula, até mais, tchau, tchau, bons estudos, tchau, tchau.